Nos dias atuais, estamos testemunhando uma nova e intensa guerra de espionagem entre o leste e o oeste, que traz à tona memórias sombrias da Guerra Fria. No entanto, a escala e a ousadia dos esforços russos de espionagem, que envolvem campanhas de desinformação, sabotagem e até assassinatos, estão atingindo níveis alarmantes. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a resposta dos governos europeus foi rápida. Mais de 600 indivíduos, oficialmente diplomatas, foram expulsos sob a suspeita de serem espiões russos. Esses agentes estavam infiltrados em embaixadas e ocupavam cargos de alta relevância nos governos, o que mostra a profundidade das operações de inteligência russas em território ocidental. A Rússia, em retaliação, expulsou diplomatas ocidentais, demonstrando que a guerra nas sombras está longe de acabar. O impacto dessas expulsões foi significativo. A Alemanha, por exemplo, relatou que recrutar novos espiões na Europa agora custa ao Kremlin cerca de $430 mil, uma quantia exorbitante que reflete o risco elevado de serem capturados. Mesmo com essas dificuldades, os russos continuam a operar com uma ousadia sem precedentes. Um dos casos mais emblemáticos dessa nova guerra de espionagem envolve Armin Paperger, CEO da Rheinmetall, uma das maiores empresas de defesa da Alemanha. Em julho de 2024, o governo dos Estados Unidos afirmou ter ajudado a frustrar uma conspiração do Kremlin para assassiná-lo. A Rheinmetall é crucial para o esforço de guerra da Ucrânia, produzindo projéteis de artilharia e veículos blindados. O assassinato de Paperger teria sido um duro golpe para a empresa e uma tentativa clara de intimidar outras companhias de defesa na Europa. Essa tentativa de assassinato não foi um incidente isolado. Espiões russos estavam mirando outros CIOR de empresas de defesa em toda a Europa, numa clara estratégia para criar medo e incerteza entre as lideranças dessas corporações. Durante a Guerra Fria, espionagem entre o Ocidente e a União Soviética era intensa, mas tentativas de assassinato de líderes industriais de alto nível eram raras. Agora, essas ações estão se tornando uma tática comum. Mas qual é o objetivo final dessas missões? Para os russos, a criação de medo e incerteza é uma ferramenta poderosa. Se você é um executivo de uma empresa de defesa e ouve que seu colega foi eliminado por agentes russos, é natural começar a reconsiderar seu apoio à Ucrânia. Essa estratégia de intimidação pode levar ao que chamamos de blowback, uma reação adversa que poderia tanto enfraquecer quanto reforçar o apoio europeu à Ucrânia. Apesar dessas tentativas de intimidação, os aliados da OTAN têm respondido com firmeza, intensificando seu apoio à Ucrânia. Mas a guerra de espionagem é uma batalha constante de sorte e especulação. Em uma era onde a coleta de inteligência e a desinformação se tornaram armas cruciais, a espionagem é uma via de mão dupla. O Ocidente também está ativo na guerra de informações. A CIA, por exemplo, lançou um vídeo em russo destinado a agentes de inteligência russos, convidando-os a mudar de lado e fornecer informações à agência americana. O diretor da CIA, William Barnes, destacou que o recente golpe fracassado do grupo Wagner contra Putin criou uma oportunidade única para explorar o descontentamento dentro da Rússia. A CIA espera que esse descontentamento leve alguns agentes russos a trair seu governo e colaborar com os Estados Unidos. Esse tipo de deslealdade já produziu resultados no passado, como no caso de Mashin Koimov, um piloto de helicóptero russo que desertou para a Ucrânia no verão de 2023, trazendo consigo documentos secretos de guerra. Koimov foi recebido como um herói na Ucrânia, mas sua história teve um fim trágico. Após desertar, ele foi assassinado na Espanha por agentes russos. O Kremlin, como de costume, não reconheceu oficialmente o assassinato, mas o chefe da agência de inteligência da Rússia, Sergei Narikin, afirmou que Koimov era um cadáver moral, sugerindo uma aprovação tácita do ato. Além dos assassinatos, a Rússia tem intensificado seus ataques incendiários em toda a Europa, mirando em instalações militares e de armazenamento que fornecem apoio à Ucrânia. Esses ataques são difíceis de rastrear, mas somam um esforço concertado para desacelerar o envio de armas para a Ucrânia. Incêndios criminosos em armazéns na Polônia, que mantinham equipamentos militares destinados à Ucrânia, têm sido associados a agentes do Kremlin. O modus operandi envolve recrutar cidadãos comuns, que muitas vezes não sabem que estão colaborando com agentes russos. A estratégia russa é usar esses proxies locais para realizar sabotagens,
com pouca ou nenhuma ligação direta com Moscou, dificultando a atribuição de responsabilidade. Esses agentes são instruídos e coordenados através de plataformas seguras como o Telegram, e muitas vezes trabalham em parceria com organizações criminosas. A guerra de espionagem moderna vai além dos assassinatos e incêndios. As operações de ciberespionagem também têm desempenhado um papel central. Em março de 2024, uma chamada telefônica classificada de alto nível na Alemanha foi interceptada por agentes russos, revelando discussões confidenciais sobre o envio de mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia. Esse vazamento causou um grande tumulto político na Alemanha, revelando a vulnerabilidade das comunicações em tempos de guerra. A espionagem russa está se infiltrando até mesmo nas esferas políticas europeias. Um exemplo recente é o caso de um assistente parlamentar alemão que foi revelado como colaborador da inteligência russa, tentando impedir o envio de tanques Leopard para a Ucrânia. Embora ele tenha falhado, o incidente revelou a profundidade das intrusões russas na política europeia. A Alemanha, devido ao seu histórico e à sua relação econômica com a Rússia, tem sido um alvo particularmente vulnerável. Metade do país esteve sob controle soviético após a Segunda Guerra Mundial, e ainda hoje, cerca de 3,5 milhões de russos étnicos vivem na Alemanha. Isso facilita a infiltração e operação de agentes russos. A espionagem russa também encontrou terreno fértil na Áustria, um país conhecido por sua neutralidade e por manter relações de alto nível com a Rússia desde o fim da Guerra Fria. A Áustria tem leis de espionagem relativamente brandas, tornando-se um local atrativo para atividades clandestinas. Recentemente, um ex-oficial de inteligência austríaco foi preso por fornecer informações secretas ao Kremlin, um escândalo que abalou o parlamento austríaco. A guerra de espionagem entre o leste e o oeste não mostra sinais de desaceleração. À medida que a tecnologia avança, as táticas de espionagem também evoluem, tornando-se mais sofisticadas e difíceis de combater. A espionagem moderna não é mais sobre ideologias, como era durante a Guerra Fria. Agora, trata-se de desestabilizar governos e enfraquecer os esforços militares de adversários através de uma combinação de ataques físicos e cibernéticos. Enquanto a Europa e os Estados Unidos tentam reforçar suas defesas contra essa nova ameaça, o Kremlin continua a operar nas sombras, utilizando todas as ferramentas à sua disposição para influenciar o curso da guerra na Ucrânia e além. E a pergunta que fica é: como o Ocidente responderá a esses desafios cada vez mais complexos e perigosos?